Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Estamos dando prosseguimento ao estudo do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, de coração. Os simples de coração, que sempre são postos à prova por Jesus, porque o cristianismo é um grande aprendizado incessante. Jesus é uma descoberta diária. E uma das suas maiores lições é a do amor, para que a intolerância deixe de ser a especialidade de muitas pessoas que se dizem religiosas, espirituais. Bem a calhar, essa passagem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 49 e 50. E Marcos, segundo Marcos, Evangelho do Cristo, também capítulo 9, versículos 38 a 40. Estamos aqui em São Lucas, 49 e 50. João chegou próximo a Jesus e lhe disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios. E nós lhe proibimos, porque ele não segue conosco, não nos acompanha. Mas Jesus lhe disse: João, não proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Assim está a humanidade. Ou ela é a favor da sua própria sobrevivência, fazendo da tolerância uma estratégia mais do que um assunto da moral, da ética, ou não sobrará ninguém para contar a história. Ou integra, ou desintegra. Já dizia o velho Cícero que não há povo, por mais requintado que seja, que não acredite no dom que certas pessoas têm de prever o futuro.
O Apocalipse é esse trabalho extraordinário vindo de Deus através do Cristo e do Espírito Santo para revelar à terra, como num aviso de amigo, qual será o resultado dos nossos atos bons ou não tão bons assim. Num programa anterior, eu vinha dizendo a vocês que, chegando aqui para as nossas reuniões, eu vinha vindo no carro e peguei lá uma das fitas que eu tenho comigo das inesquecíveis pregações do saudoso fundador da Legião da Boa Vontade, em cruzadas, em congressos, no programa Jesus Está Chamando, no programa Jesus Está Voltando, quando ele pregou o Apocalipse. Eu me concentro, vocês devem fazer também, porque para concentrar-se, aquele que pensa integrar-se no Pai Celestial, ele o faz, ou ela o faz em qualquer instante, em qualquer lugar. Imaginem se Deus seria mais fraco que a balbúrdia humana. Aí seus filhos, suas criaturas estariam impedidas de entrarem em sintonia com ele. O minuto de silêncio é importante. A gente apaga o caos que está dentro de nós, mas é vital que a gente aprenda a entrar no silêncio em qualquer situação. E se em qualquer circunstância devemos pensar logo em Jesus, pensemos em Jesus. E toda a sua vibração divina virá em nosso socorro. Mas temos que perseverar. Perseverar, perseverar. Na vossa perseverança, diz ele, salvareis as vossas almas. Então eu vinha no carro, peguei lá uma fita, lembro-me de São Francisco de Assis, os santos anjos que governam nossas existências. Penso em Antônio de Pádua, penso em Dom Bosco. E uma das fitas que eu peguei é aquela com uma pregação que ele fez no Lari Park da LBV, Rio Grande do Sul, Brasil, a 1º de dezembro de 1974, quando lançou a primeira edição da mensagem de Jesus para os sobreviventes. Eu citei aqui no programa anterior a chave número 3, que diz assim: sinais no céu, sol, lua, estrelas, visíveis a toda a humanidade. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 21. Grandes sinais no céu. Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 29. O sol escurecerá, a lua não terá luz, as estrelas cairão do firmamento. Ele explica, com a verticalização do eixo da Terra, a expressão perfeita é mesmo essa: parecerá que as estrelas cairão do firmamento. E muitas coisas espantosas acontecerão, como adverte o próprio Jesus no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 11. Eu li por causa daquelas perguntas que me fazem: o senhor acredita em vida fora da Terra? Eu digo, meu irmão ou minha irmã, a questão não é acreditar ou não acreditar. A questão é saber se existe ou não existe. A posição filosófica perfeita é a do bom senso. E quer que nos aconselhe o bom senso? A não sermos arrogantes, a considerarmos que só o planeta Terra é que merece a presença da vida humana ou animal. É muita pretensão. O que temos que fazer?
observar os acontecimentos humildemente, e a ciência, com toda a certeza, um dia mostrará a verdade. Mas negar, a priori, assim fizeram contra Nicolau Copérnico, quando ele mostrou que a teoria de Ptolomeu, que dominava a ciência naquele tempo, estava errada. O sistema não era geocêntrico, a Terra não era o centro de sistema algum. O sistema heliocêntrico, hélio em grego é Sol. Os planetas não giravam em torno da Terra. A Terra e os planetas giravam em torno do Sol. E caminha para um ponto qualquer na constelação de Hércules. Mas quantas grandes capacidades, a priori, negavam essa realidade palmar que qualquer criancinha hoje entende. Por isso eu estou com Claude Bernard, quando ele diz: quando surgir um fato que contrarie uma teoria dominante, prescindamos da teoria, mesmo que os homens mais famosos a apoiem. Por isso, quando a ciência, alguém chegar e disser assim, mas a ciência nega isto, você tem que perguntar: que ciência? Houve a ciência do tempo de Jesus, na Terra, houve a ciência antes da primeira vinda do Cristo, houve a ciência do século XIV, houve a ciência do século XV, houve a ciência no século XIX ainda, antes de Louis Pasteur, que queimava as chagas das pessoas, e a pessoa às vezes morria pelo trauma. A pessoa era mordida por um cão hidrófobo e era queimado a ferro, em brasa. Morria, às vezes o cão não estava hidrófobo, e a pessoa morria pelo choque da queimadura. Sabe lá que é um ferro em brasa? Na Guerra de Secessão Americana, no século XIX, Abraham Lincoln era o presidente dos Estados Unidos. Aquela guerra que resultou na libertação dos negros. Libertação em termos. Isso se consegue com muita luta e muita convicção. Toda abolição tem que ser completada. Se os homens soubessem elevar os seus olhos para o céu, não somente para ver aviões, e falo de olhos morais e espirituais e científicos e filosóficos e econômicos, encontrariam as soluções para os problemas que os afligem. No século XIX, não precisa ir muito longe, não. Muita gente morria com o trauma das pernas que tinham que ser cortadas. Houve um médico no tempo da Guerra da Secessão, que não me engano, que cortava tão rapidamente as pernas, que sofria qualquer coisa, hoje a perna são salvas, que às vezes cortavam os escrotos dos pobres dos soldados. E aquilo era ciência. A ciência daquele tempo. Por isso, repetindo Claude Bernard, quando surgir um fato que contraria uma teoria dominante, prescindamos da teoria, mesmo que os homens mais famosos a apoiem. Que os homens mais famosos apoiavam a aberração de que a Terra era o centro do universo, sistema geocêntrico de Ptolomeu, apoiavam a ideia de que a Terra era plana. Houve gente que, havendo mandado conferir a realidade de que existiria o fim do mundo, onde o Sol se encontrasse com o solo, que voltaram dizendo que tiveram que se abaixar lá no finalzinho. Eu já li isso aqui, é que eu não tenho aqui à mão.
Mas nesse momento, convém lembrar que Roger Rusk, citado por Clóvis Tavares em Mediunidade dos Santos, professor de física nos Estados Unidos, recorda numa obra sua, A Ciência Avança, a grande marcha, a grande onda de desenvolvimento científico iniciada no final do século XIX, com a descoberta dos raios-x, da radioatividade, do elétron, das ondas eletromagnéticas. Afirma o cientista que essa onda continua cada vez mais rápida a carregar-nos para a frente, embora ele mesmo ignore esse futuro a que somos arrastados. Lembra, contudo, que quando Galileu Galilei, na torre inclinada de Pisa, derrubou a lei de Aristóteles sobre a gravidade dos corpos, surgiu uma revolução que marcou o início da idade da ciência experimental. E assinala que a descoberta do elétron, no final do século XIX, também constituiu uma revolução que nos levou ao desenvolvimento da moderna teoria elétrica da matéria. Com a teoria dos quanta de Planck, outra revolução que destruiu velhos conceitos relacionados com a natureza da matéria, da luz e da energia. Em 1905, Albert Einstein, provoca com sua teoria da relatividade nova e profunda comoção na ciência, apresentando ao homem um universo diferente em sua totalidade. E vai por aí. Há a evolução dos conceitos, evolução dos métodos, evolução de técnicas, porque tudo evolui. Mas eu falava aqui da união das duas humanidades. Eu achei a gravação. E já expliquei no capítulo anterior que está bem clara essa união das duas humanidades na descida da Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Creio que não seja necessário voltar. Capítulo 21, mas esse trechinho aqui, primeiro e segundo e terceiro versículos do capítulo 21, eu lerei. É tão lindo. E vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, vestida como noiva, adornada para o seu esposo. Vou ler mais uns trechinhos, é lindo isso aqui. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, estou lendo para que vocês entendam o que é a união das duas humanidades. Não é nada de mágica. Dizendo, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo e o próprio Deus no meio deles será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e não haverá mais luto, e não haverá mais pranto, nem gritos, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu
A quem tem sede darei de graça a beber da fonte da água da vida eterna. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa teoria da união das duas humanidades, Zaru tirou do Apocalipse, eu concluí depois de estudar bastante. E também a proposta da fórmula urgentíssima: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, que eu estou aplicando mesmo no desenvolvimento da Legião da Boa Vontade. Quanto à fórmula urgentíssima, está aqui na página 176 do primeiro volume de O Brasil e o Apocalipse. Só Jesus salvará o Brasil. Escreveu Zaru. Somente o estadista que souber Apocalipse saberá prever para prover, governando com acerto, evitando que sua pátria seja esmagada pelo próximo e último Armagedon. Apocalipse de Jesus, segundo João, capítulo 16, versículo 16. E o juntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A fórmula perfeita para resolver os grandes problemas dos chefes de Estado, na ciência do governo dos povos, é a de Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Quer dizer, não haverá soluções perfeitas fora das leis eternas que regem a terra. O contrário é combater efeitos enquanto as causas permanecem. Meus amigos e meus irmãos, é isso aí que eu venho aplicando na minha administração, na Legião da Boa Vontade. E que nem essa primordial que sustenta todas as leis divinas. É aquela que foi trazida para nós por Jesus. É o seu novo mandamento que diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim, se vos amardes uns aos outros como eu vos tenho amado, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Evangelho segundo João, capítulos 13 e 15. Vão lá pesquisar. Essa lei do amor universal, da solidariedade, que transcende o campo da ética, da moral, e se torna uma estratégia, mas uma estratégia ética e uma estratégia moral, é o caminho para que os homens possam sobreviver. Porque o Armagedon não é somente a explosão de bombas atômicas, bombas de hidrogênio, de cobalto, de nêutrons, seja lá o que for, terminam com a vida humana, a radioatividade. E termina mesmo, hein? O crime organizado se espalhando,
o desrespeito à vida humana como se estivéssemos no tempo da barbárie pior. O desamor para com as crianças, para com os velhinhos. A defesa do aborto como se fosse uma salvação para a humanidade. Quando eu estou cansado de dizer que o ataque à criança indefesa, que pensa estar protegida no útero materno, porque o feto é a criança. A vida começa no momento em que o espermatozoide adentra o óvulo. É o estabelecimento de um precedente terrível, porque dali se parte para os mais velhos, os idosos que também são indefesos. Isso é um Armagedon. No desrespeito à criança indefesa e ao idoso que não mais se pode defender, quanto fazia na fase de adulto, é uma coisa muito séria, é um precedente terrível. E os adultos não percebem que essa desgraça já está desabando sobre suas cabeças, que eles têm que se esconder. A violência está solta. A religião de Deus ensina que governar é ensinar cada um a governar a si mesmo. No mundo não existe separação alguma. Compartimentos estanques. Na era do foguete, na era da televisão, do rádio, na era cibernética, que acontece lá do outro lado do mundo, reflete imediatamente sobre nós. Então que reflita o amor. O amor, não estou dizendo baboseira, não. Quem pensa isso está abaixo do primata mais atrasado da humanidade. Isto é Apocalipse. É novo céu, é nova terra, é junção da humanidade de cima com a humanidade de baixo. É Deus o Cristo e o Espírito Santo, os anjos celestes, trazendo a sua influência maior, conforme está anunciado ao toque da 7ª trombeta, quando o reino dos homens se torna de Deus e do seu Cristo, e o segredo de Deus é revelado aos seus servos, os profetas. Isso é que é unir as duas humanidades. O 7º anjo tocou a trombeta, capítulo 11 do Apocalipse, versículo 15. E se ouviram no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. No capítulo 10, os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho, no versículo 7, aprendam, por favor. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Como diz Agnes Sanford, em A Luz Divina nos Cura, Deus nada faz fora da lei, mas dotou suas leis de força suficiente para que façam tudo conforme a sua vontade. Sua vontade inclui milagres ilimitados. Cabe a nós aprender a sua vontade e procurar a simplicidade e a beleza das leis que liberam o seu poder. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade.
seja feita a vossa vontade. Jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão transubstancial, o alimento para o espírito, a comida que não perece, porque o alimento para o nosso corpo material, iremos sempre o conseguir com o suor do nosso rosto, com o nosso próprio esforço, enquanto nos dê Deus força. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado pela atenção de todos vocês a mais este papo a respeito do Apocalipse de Jesus, pregado aos simples de coração. Porque nós queremos ver próximos de nós aquele dia em que a divina paz que Jesus prometeu àqueles que vivem o seu novo mandamento seja a realidade permanente no relacionamento entre as criaturas humanas, as criaturas espirituais e as nações da terra. Porque ele disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, da boa vontade de Deus. Quem confia em Jesus Deus está presente. O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.